Olá, na caixinha de perguntas da minha conta no Instagram foram deixadas duas questões relacionadas ao tema culpabilidade. Uma delas indaga se a culpabilidade é do autor ou do fato, aquela já conhecida questão sobre culpabilidade do autor e culpabilidade do fato. A outra sugere que eu faça uma explanação sobre a chamada valoração paralela na esfera do profano, que é um assunto diretamente ligado à aferição da potencial consciência da ilicitude, que é um dos elementos da culpabilidade. Tratam-se, portanto, de duas questões absolutamente interligadas, de modo que, procurando juntar no mesmo contexto a abordagem sobre essas duas questões e dando ênfase a elas, eu faço aqui agora algumas considerações sobre esse tema culpabilidade, especialmente, repito, nesses aspectos: culpabilidade do autor, culpabilidade do fato e a questão da valoração paralela na esfera do profano. De início, precisamos lembrar que a culpabilidade, dentro da teoria finalista acolhida no nosso Código Penal, é um dos elementos do conceito analítico de crime, junto com a tipicidade e a antijuridicidade. Assim, crime, sob uma concepção dogmática, analítica, é o fato, uma conduta humana, revestido desses três atributos ou adjetivos: a tipicidade, que é a relação de adequação desse fato com a norma penal incriminadora, né? Ou seja, com o tipo abstrato. Depois, a antijuridicidade ou ilicitude, que nada mais é que a contrariedade desse fato típico com o ordenamento jurídico considerado como um todo, né? Ou seja, uma contradição entre esse fato e aquilo que é permitido, que é lícito segundo o ordenamento jurídico, né? Já que o fato pode ter tipicidade, mas não ser ilícito. Por exemplo, um furto praticado em estado de necessidade, típico, mas não é antijurídico, né? E por fim, a culpabilidade, que é o terceiro dos elementos do conceito analítico de crime. A culpabilidade, assim como os dois outros elementos do conceito de crime, tipicidade e ilicitude, são todos eles, né, inclusive a culpabilidade, atributo do fato, significando, no que toca à culpabilidade, né, significando a sua reprovabilidade ou censurabilidade. Assim, numa concepção das teorias finalistas da ação, a culpabilidade ela é normativa pura, né? Ela é a reprovabilidade ou censurabilidade do fato praticado. Não há culpabilidade pelo modo de ser do indivíduo. Não há culpabilidade pelo que a pessoa é. A culpabilidade é sempre relacionada ou referenciada ao fato típico e antijurídico por ele praticado. Assim, a valoração dessa reprovabilidade ou juízo de censura não recai apenas sobre o autor da conduta típica e antijurídica, mas necessariamente sobre a conduta por ele praticada. Pune-se o agente não pelo que ele é, mas pelo que ele fez. Assim, esse juízo de censurabilidade, em que consiste a culpabilidade, que se faz para identificar se a culpabilidade está presente ou não, né? É uma valoração que leva em conta necessariamente a relação do agente para com o fato que ele realizou concretamente. Apenas quando
positivo esse juízo de reprovabilidade ou censurabilidade é que se pode afirmar que está presente a culpabilidade. Ou seja, aquele fato praticado por aquele agente naquelas condições concretas é um fato juridicamente censurável. Há, portanto, um vínculo indissociável na valoração da culpabilidade entre o autor e o fato, de modo que não é possível falar no campo da culpabilidade como elemento do conceito de delito, essa culpabilidade normativa, de culpabilidade como elementar do conceito analítico, não é possível falar em culpabilidade referenciada exclusivamente ao autor e também nem exclusivamente relacionada ao fato. É indissociável o fato em relação ao seu autor, o autor em relação ao fato. Por isso é que, por exemplo, não é culpável, porque não é censurável, o fato típico e antijurídico praticado sob coação moral irresistível. É uma hipótese de inexigibilidade de conduta conforme o direito. Não é reprovável a ação porque não se poderia exigir do autor que atuasse de forma diferente, que atuasse de forma diversa. Ocorre que ainda se fala em culpabilidade do autor porque há uma segunda concepção de culpabilidade, que é aquela a que se refere o artigo 59 do Código Penal, que estabelece parâmetros para a graduação da pena base pelo juiz e que considera a culpabilidade como grau de censurabilidade e não naquela concepção que a gente viu até agora, mas sim uma culpabilidade que o juiz valora para mensurar a pena, que é a culpabilidade, portanto, vista como medida da pena e que é graduável e que quanto maior for, justifica pena mais severa, quanto menor justifica uma pena mais atenuada, tá? Essa concepção ela é ainda resquício, traço da denominada culpabilidade psicológico-normativa, própria do conceito neoclássico de delito, de base neocantiana e desenvolvida nas primeiras décadas do século XX na Alemanha, por Frank e depois por Mesmer. E essa concepção se revela, em suma, na maior ou na menor intensidade do dolo com que agiu o autor nos crimes dolosos, ou no maior ou menor grau de imprevidência, de descuido nos delitos culposos. Esse conceito de culpabilidade tem relevância agora no momento da dosagem da pena e recai preponderantemente, mas não exclusivamente, sobre o autor. Essa sim recai preponderantemente sobre o autor. Pode-se aí falar em culpabilidade do autor, mas sem se desatrelar da imprescindível consideração da sua conduta em relação ao fato praticado, também pondera aspectos puramente subjetivos, como a vontade menos intensa ou mais intensa de atingir o resultado típico, o que se extrai da valoração do fato concreto, evidentemente, e a sua personalidade, a sua vida pregressa e outros aspectos diretamente relacionados à pessoa do agente. Retornando à culpabilidade na sua concepção de elemento do conceito de delito, em que ela é puramente normativa, a gente pode afirmar que essa culpabilidade, essa concepção de culpabilidade, ela é composta também, basicamente, por três componentes. Primeiro é a imputabilidade, que a doutrina afirma ser um verdadeiro pressuposto da culpabilidade
e que significa, em síntese, a capacidade individual de cognição e de autodeterminação, ou seja, é ser dotado de suficiência mental que confira compreensão daquilo que se faz e a capacidade de dirigir a própria vontade, ou seja, de se autoconduzir. Segundo, é a exigibilidade nas circunstâncias de conduta conforme o direito, ou seja, a possibilidade, nas circunstâncias do caso concreto, de realizar a conduta esperada ou determinada pela lei. Assim, quando nas condições daquele caso específico não era exigível do agente uma conduta diferente, uma conduta diversa daquela ação típica e jurídica que ele realizou, não há que se falar em culpabilidade. Ora, circunstâncias anormais que compelem o agente a uma determinada conduta afastam a culpabilidade. E o terceiro elemento da culpabilidade é a potencial consciência da ilicitude, ou seja, é necessário que sempre sob a ótica do fato concreto praticado, o agente tivesse a consciência da ilicitude da sua ação ou omissão. Importante salientar que essa consciência ela não precisa ser necessariamente uma consciência atual, um conhecimento real, mas apenas potencial da ilicitude para se concluir pela presença da culpabilidade. Deve-se, portanto, verificar para essa finalidade não se o agente conhecia a ilicitude do seu ato, mas se era possível a ele, nas circunstâncias, esse conhecimento. O que se exige, repita-se, é a consciência potencial e não a consciência real, atual, de que a conduta realizada é contrária ao direito. Trata-se, portanto, não de uma questão de conhecimento efetivo, mas de cognoscibilidade da ilicitude. E a valoração da presença desse elemento da culpabilidade, ou seja, da potencial consciência da ilicitude, deve se ocupar muito menos de saber se o agente conhecia o caráter proibido da sua conduta e muito mais de saber se era possível que ele, nas condições, pudesse atingir esse conhecimento da proibição daquela conduta. A resposta positiva a essa indagação deve resultar da verificação de que o agente tinha, na hipótese, capacidade de saber que sua conduta era contrária às regras básicas de convivência social. Não é uma consciência das normas penais. Essa consciência não está relacionada ao conhecimento da lei. É uma consciência laica, profana, que, em síntese, é a capacidade de distinguir entre o que é certo e o que é errado. Por isso que se fala em valoração paralela na esfera do profano. Fala-se em valoração paralela na esfera do profano quando se aborda esse juízo sobre a presença da potencial consciência da ilicitude. O termo profano aí, ele é empregado no sentido daquilo que não pertence à esfera jurídica, aquilo que é laico, ou seja, é o conhecimento do leigo e não do especialista, do jurista, do iniciado no conhecimento jurídico. Faz-se aí uma metáfora com a relação sagrado-profano que distingue quando se trata de assunto religioso, quando se trata da religião.
Portanto, quando se fala em valoração paralela na esfera do profano, isso significa que a averiguação da consciência potencial da antijuridicidade como elemento da culpabilidade é realizada no âmbito leigo, extrajurídico, pré-normativo e não no âmbito jurídico. Faz-se essa valoração sem qualquer consideração sobre eventual conhecimento da legislação, mas indagando, basicamente, se era possível ao agente saber que aquela ação por ele praticada era certa ou era errada a partir da experiência e do conhecimento histórico social. Resumindo, não é preciso, por exemplo, para afirmar presente essa consciência potencial da ilicitude, que o agente saiba que está tipificado o crime de furto no artigo 155 do Código Penal. Basta que ele tenha ou pudesse ter, porque é consciência potencial da ilicitude, nas circunstâncias em que praticou a ação, a consciência de que não é certo se apoderar de coisas que não lhe pertencem. Ele não precisa saber da existência de um tipo penal incriminador punindo como crime aquela conduta. Basta que ele saiba, que ele tenha capacidade de conhecer que aquilo não é certo, que pegar coisa alheia não é correto, não é permitido. Não fosse assim, só os advogados, os juízes, os promotores e outros iniciados na ciência jurídica que poderiam praticar fatos culpáveis, né? Por isso que se fala em valoração na esfera do profano. E quando, excepcionalmente, não se verifica, né, a presença dessa cognoscibilidade do caráter ilícito da ação praticada, incide aquela figura denominada erro de proibição, de que trata o artigo 21 do nosso Código Penal. Figura que pode isentar de pena, porque afasta totalmente a culpabilidade quando o erro é inevitável, é um erro invencível, ou implicar na redução da pena nos limites de 1/6 a 1/3, quando o erro era superável, quando o erro era vencível, ou seja, quando o agente incidiu nesse erro por falta de diligência, por falta de cautela. Porque aí, embora não esteja totalmente excluída a culpabilidade, ela foi atenuada, reduzida. Aí a culpabilidade considerada já no seu aspecto psicológico normativo enquanto graduação da pena. O erro de proibição, ou erro sobre a ilicitude do fato, portanto, é o equívoco, a falsa percepção da realidade que leva o agente a realizar a conduta acreditando que ela é permitida. Portanto, ele não tem consciência sequer potencial de que aquilo é ilícito. Ele desconhece que a conduta não é permitida, ele desconhece que aquela conduta é contrária ao direito. Ele imagina que ela não é juridicamente reprovada. Seja porque ele imagina não existir nenhuma norma de proibição a respeito, que é o chamado erro de proibição direto, seja porque, sabendo que o fato é proibido, ele acredita que excepcionalmente, naquela hipótese, ele é permitido por existir a respeito uma causa excludente de antijuridicidade que não existe. É o chamado erro de proibição indireto ou erro de permissão.